Então, começando aqui. Então, hoje eu não vou entrar no Marx, porque eu acho que já é muita coisa, né? O nosso propósito era criar uma preparação para ler a Crítica da Razão Pura. E como a Crítica da Razão Pura é um texto que não se encerra em si mesmo, eu imaginei que talvez fosse pertinente pensarmos, então, em vez da Crítica da Razão Pura especificamente, pensarmos o projeto crítico com em todas as suas dimensões. Tanto em relação a que ele tenta se confrontar, como em relação às suas repercussões, que são muitas, na verdade. E por isso esse desfecho no Lukács, né? Agora, esse desfecho no Lukács, ele tem duas peculiaridades, por assim dizer. Não é? A primeira delas é posicionar o materialismo dialético, o marxismo, como um novo momento, um momento evoluído, por assim dizer, da história da filosofia. Que é exatamente o objetivo desse meu texto. Então, da mesma forma que Kant se coloca como uma nova versão, uma última versão, atacando o aspecto metodológico, né, da filosofia, revogando, por assim dizer, todas as filosofias passadas, o marxismo também se pretende... Nossa, ele tá rolando um metrô aí perto da sua casa. Na minha? Eu acho que sim. Deixa eu fechar. Ou nós estamos capturando aqui alguma onda paranormal, alguma coisa nesse sentido. Então, o marxismo também se pretende uma atualização, por assim dizer, da tradição filosófica, revogando as anteriores, e aí o grande adversário é o kantismo. Né? Na verdade, eu acho que o brilhantismo do Lukács, é por isso que eu escolhi, é porque normalmente compreende-se que o marxismo está se colocando diante do idealismo alemão, especificamente diante de Hegel. E Lukács vai encontrar uma outra raiz que está ali na crítica do juízo de Kant. Né? Por isso que eu... Mas, assim, eu acho que para os propósitos desses nossos 4 encontros, né, hoje sendo o último, está de bom tamanho entendermos a crítica do Lukács e aí o meu texto traz... quase que uma tentativa semelhante àquele primeiro capítulo da introdução à estética marxista do Lukács, mas eu vou por outro caminho, assim, né? Eu vou trazer Hegel para a história com mais força, né? Por que isso? Porque Lukács, então, assim, essa é uma perspectiva, né? Colocar o marxismo como essa tradição filosófica mais atualizada, por assim dizer, revogando as anteriores. A outra que aí eu acho que é brilhante isso no Lukács também, é que para ele a filosofia burguesa ela não se encerra com o idealismo alemão. Ela se degenera, por assim dizer, numa fenomenologia, né, seguindo o percurso ali de Husserl, Heidegger, Sartre, etc. Se degenera num irracionalismo, que começa ali na tradição do idealismo alemão e percorre a psicanálise, e etc. Ou num logicismo pela via do estruturalismo. Né? Todas essas formas, por que ela se perde nisso? Né? Porque são formas diferentes de um falseamento da realidade. São expressões acabadas de ideologia, porque ou vão absolutizar algum aspecto do real, como a lógica, por exemplo, como a linguagem, no caso da filosofia pós-moderna, ou vão dar o que o Lukács chama de acento gnoseológico, né, para os fenômenos, como é o caso da fenomenologia. Né? De qualquer maneira, sendo uma opção ou outra, o que essa filosofia burguesa degenerada iria acabar fazendo, né, ou ela vai acabar se perdendo nisso, é que ela vai abandonar qualquer perspectiva de compreender a realidade na totalidade das suas determinações. Né? A realidade objetiva ela vai cair, ela vai se tornar presa de um incognoscível. Né?
E é isso, aqui já adiantando um pouco, tá? Apesar que eu anotei esse aspecto para detalhar, é isso que o Lukács chama de diagnosticismo. É uma compreensão, é uma postura filosófica que atribui ao que é mais importante o caráter de incognoscível. Que é, por sua vez, a raiz do irracionalismo, que vai se degenerar em nazismo. Né? Porque, veja, no final das contas, retomando um pouquinho a nossa conversa do fim da semana passada, o nazismo, ele é, ao mesmo tempo, uma tentativa de hipercontrole burocratizado da vida, né? Aquela coisa da razão instrumental levada às últimas consequências, mas a serviço de um negócio totalmente sentimental, né? Que é o Willen, né? A vontade, né? Esse ímpeto ariano. Né? Então, no procedimento é hiperracionalista, mas no motivo fundamental, você está recorrendo a uma ideia mítica ou absolutamente sentimental sobre como as coisas devem ser. E o Holocausto ele não pode ser entendido de maneira nenhuma como uma coisa racional. Ele é racional no seu modus operandi. Né? Ele é racional na estrutura empresarial que ele segue. Mas ele não é nem um pouco racional sob o ponto de vista daquela razão prática do Kant, né? De tomar a vida do outro como absoluto, como um valor em si mesmo, etc, etc, etc. Nenhuma das categorias racionalistas servem, por exemplo, para uma política nazista. E isso, para o Lukács, tem as suas origens justamente numa matriz filosófica que é agnóstica, né? que é essa filosofia que, no final das contas, abandona a perspectiva de compreensão totalizante de todas as determinações do real. Então, o que o marxismo pretende como contraposição é justamente a promessa ou a intenção clara, determinada, de uma filosofia racionalista sobre a totalidade do real. Né? Para um Gramsci, para um Lukács, para um Marx, não existe incognoscível. Todas as determinações do real podem ser compreendidas, não só podem, como devem. O problema é que ocorre, em geral, um conflito entre a percepção e a concepção. Então, a maneira como nós percebemos e a maneira como nós representamos o que acontece. E nesse conflito, que é a ideologia, né, pode haver um falseamento, então, do real. Mas esse real, ele, embora seja tendencialmente ou facilmente falseável, ele não é de maneira nenhuma incognoscível, muito pelo contrário. Né? Pelo método certo, você consegue acessá-lo. Você consegue compreender, capturar todas as determinações de um determinado fenômeno. Né? E da totalidade dos fenômenos também. Bom, então, o Lukács ele vai um pouco nessa direção, né? Ele está ali mostrando a raiz do irracionalismo. E ali ele está mais interessado em Schelling do que em Kant, mas nesse primeiro capítulo ele fica quase que o tempo inteiro falando do Kant, porque está ali, né? A mecânica epistemológica do irracionalismo está ali no próprio Kant, né? E eu, no meu texto, eu vou na outra direção, eu vou na direção de traçar... Ao mesmo tempo que eu coloco Marx, Hegel e Kant dentro de uma mesma tradição, olha, os três têm, primeiro, um contendor específico, tem alguém com quem eu estou me lançando contra, e eu estou me lançando contra sob um ponto de vista específico. Eu entendo que ocorreu um desvio dessa filosofia, e esse desvio é de ordem metodológica, então eu preciso fazer a correção. Tá? Então, Kant faz isso em relação a toda a tradição filosófica, Hegel faz isso em relação a Kant, e Marx faz isso em relação a Hegel. Então, eu tento mostrar nesse pequeno artigo esses três momentos. Assim, né? E aí, em Kant e Hegel, isso se chama dogmatismo, em Marx, isso se chama fetichismo. Né? Então, eu tento mostrar ali o que é o dogmatismo para Kant, como que ele vai tratá-lo. Depois, como que Hegel percebe que o próprio Kant se torna dogmático,
né, que ele se torna presa dentro da sua própria masmorra, né, como eu cito ali no texto. E depois, como que o Marx vai... E aí Hegel acredita que resolveu, e como que Marx vai demonstrar que Hegel também é dogmático e vai tentar propor uma nova saída, né? Ainda não surgiu ninguém tentando confrontar Marx nessa perspectiva, né? Poderia ter um quarto capítulo. Então, a princípio, espera-se que Marx tenha conseguido, então, romper essa masmorra ideológica, né? Que ele tenha conseguido abrir essa picada. Isso não tem nada a ver com acerto ou erro em juízos específicos sobre determinados problemas. Tem a ver com o encontro de um determinado caminho de pesquisa, um determinado caminho de perquisição da verdade, né? Aí aqui eu lembro aquela citação do Lukács em História e Consciência de Classe, em que ele fala o seguinte, ele diz, ortodoxia em marxismo se refere ao método. Então, ortodoxia não é se a revolução vai começar pela Alemanha ou se começa pela Rússia, se isto ou se aquilo, né? Ser um marxista ortodoxo significa seguir as balizas ontológicas e epistemológicas definidas por ele nesse confronto específico com Hegel, né? Tanto é que nesse artigo eu menciono pouco o Capital, eu estou mais preocupado com os textos de 1840. Porque é nesse enfrentamento, é nessa resistência, né, voltando àquela metáfora do Rubens Torres, é nessa resistência que Hegel oferece a ele, que ele encontra as matrizes ontológicas e epistemológicas para conseguir definir aquilo que seria um método marxista, um método filosófico, que o Gramsci vai chamar de filosofia moderna. Moderna no sentido de atual, né? Filosofar modernamente é isso, né? É seguir essa estrutura materialista e dialética que Marx desenvolveu, especialmente nesse confronto com Hegel, né? Então é por isso que os textos, na verdade, eles têm estão dentro do mesmo campo, mas com objetivos bastante diferentes. Bom, voltando um pouquinho à observação do Guilherme, é bem interessante que ele tenha notado que o trecho do Hegel pareceu mais obscuro, e eu acho que faz sentido, porque as nossas pautas não são sobre Hegel, né? Então eu acredito que, apesar dele ter entrado, acho que no segundo encontro, eu acredito que o que nós conversamos agora sobre Kant, essa expectativa que eu tenho, já tornou um pouquinho a reflexão que está ali no texto um pouquinho mais palatável, né? A despeito de nós termos lido pouquíssimos trechos do Kant, etc. Mas eu acho que o léxico, pelo menos, enfim, os caminhos da filosofia kantiana estão um pouco mais familiares para a gente, né? Mas vamos lá, então, gente. Vindo aqui para a nossa pauta, então, o primeiro trecho que eu gostaria de destacar, eu vou colocar já o cronograma inteiro, e vou comentando um por um, tá? Com alguma licença para alguns desvios. Vou colocar aqui no chat, tá? Ih, ele não me deixa, tá muito grande. Depois eu coloco o ponto 5 aqui. Bom, a primeira questão importante, e aqui eu acho que hoje o dia é mais de Lukács do que de Kant, né? Embora assim, o protagonista é o Lukács, né? A primeira coisa eu acho fundamental para entendermos é que, especificamente para Lukács, e eu digo especificamente porque, apesar dele se pretender marxista, não dá para negar que existe uma originalidade no pensamento dele, né? Não dá para atribuir tudo aquilo que ele constrói na ontologia do ser social, nos prolegômenos, na estética, né, na história e consciência de classe, né, que é um texto de juventude, enfim. Então, tudo aquilo que Lukács apresenta não dá para atribuir exatamente a Marx, né? Lukács é um pensador, é um filósofo com luz própria. Então, ele desenvolve aspectos, teoremas filosóficos, que eu acredito que são originais, ou que, pelo menos, assim, o Marx não discordaria, por assim dizer, né?
mas que não dá para simplesmente voltar e localizar no próprio Marx, ao menos dentro do desenvolvimento que o próprio Lukács dá. E o primeiro aspecto que eu queria trazer é que, para Lukács, e claro, né, fazendo essa extensão, quase com uma liberdade poética aqui, para essa tradição marxista clássica, né, em Marx, em Engels, em Gramsci, em Lenin, etc., nós não podemos pensar uma determinada área do saber como se ela fosse autônoma. Né? Então, quando nós pensamos a história e focalizamos em alguns aspectos dessas manifestações históricas, a tecnologia, a filosofia, a literatura, a música e etc., né, o regime político, enfim, as tendências políticas de uma época, o tipo de organização de Estado, etc., essas coisas, elas pertencem, elas funcionam dentro de uma lógica orgânica, que são autorreferentes. Então, seja porque janela nós olhemos, nós sempre vamos conseguir deduzir uma lógica histórica que pertence àquele tempo. Então, por exemplo, se eu pegar o cantochão, que é a matriz do canto gregoriano, e fizer uma análise estética desse troço, eu vou conseguir ali encontrar referências históricas que me indicam o período no qual aquilo surgiu e se desenvolveu e se tornou hegemônico. Né? Da mesma maneira, eu poderia ir pela pintura, da mesma maneira, eu poderia ir pela filosofia. Né? E mais ainda, eu não somente consigo localizar o DNA, por assim dizer, daquele período histórico, mas eu consigo localizar também aspectos de maturidade desse período histórico. Eu consigo perceber se aquilo está em desenvolvimento, eu consigo perceber se aquilo está nascendo, eu consigo perceber se aquilo está em crise. Não é? Então, quando o Lukács olha especificamente para a história da filosofia, ele tá sempre indicando aspectos de assim, delimitações de momentos de uma determinada época histórica, não é? Para justamente, não somente compreender a lógica desse momento histórico, como também a lógica dessa manifestação intelectual em especial. Então, quando o Lukács se refere a uma crise filosófica dentro do pensamento kantiano, especificamente ali nos anos 90 do século XVIII, ele também está se referindo a um momento de crise da própria sociabilidade burguesa. E vejam, eu não vou ter condições aqui de desdobrar isso, eu estou simplesmente apresentando a hipótese. E eu nem teria condições também de fazer isso, mas em todos os seus aspectos, etc., mas vamos notar uma coisa. O que está acontecendo efetivamente no final do século XVIII, dentro da sociedade burguesa? Nós estamos encerrando um período histórico de consolidação da hegemonia burguesa, né, que começa lá no meio da Idade Média, né, a partir do ano 1000 especificamente, que nós temos essas marcas mais claras, e que se desenvolve ao longo de mais ou menos 800 anos. E, então, assim, a burguesia ela já se consolida como uma classe dominante, fundamental, só que ainda faltam algumas referências fundamentais para ela, como, por exemplo, conduzir o Estado conforme as suas diretrizes fundamentais, econômicas, jurídicas e etc. Né? Existe um descompasso entre a estrutura jurídica da Europa, e mesmo aqui nas Américas, e as demandas econômicas da burguesia. Então, o que vai resolver esse descompasso são os processos revolucionários e os processos de independência nas colônias. Né? O que está acontecendo efetivamente na França, nos Estados Unidos, na América Latina, é um ajustamento histórico entre as demandas econômicas da burguesia e os formatos jurídicos compatíveis com isso, que são os da República, que são os do Estado Democrático de Direito e assim por diante. Né? Então, esse período de crise é um período de crise dentro da própria ordem burguesa. Né? E aí, se você olha, por exemplo,
em outros momentos, em outros aspectos da cultura, é importante perceber que o classicismo, na música, por exemplo, ele tá se transformando no romantismo, né? Tendo a figura de Beethoven, por exemplo, como uma figura de transição fundamental, né? Esse sujeito que começa trabalhando dentro de formas clássicas e depois inaugura os paradigmas da música romântica, por exemplo, né? Na literatura, a mesma coisa. E é curioso pensar como que esses momentos de crise geralmente reservam os maiores gênios para conseguir expressá-los. Porque, se nós pensarmos no caso da música, talvez o último gênio classicista, e não à toa é o maior deles, é Mozart. Mas ali nós temos já elementos que serão depois desenvolvidos por Beethoven e se afirmarão dentro de uma nova lógica, né, de uma nova estética musical, que é o romantismo. Dentro da filosofia, e não é à toa que eles morrem próximos, né, nós temos Kant, que talvez seja o maior gênio do século XVIII. Mas dentro da própria filosofia dele, essa crise aparece, e é exatamente no percurso das três críticas que esses conflitos fundamentais vão aparecendo e vão se tornando cada vez mais patentes, por assim dizer, né? Por essa razão, e não é à toa que o idealismo alemão também vai ser referido como romantismo alemão, né? A própria filosofia entra na sua fase romântica imediatamente depois. E é uma coisa extraordinariamente rápida e imediata. O próprio Fichte é o inaugurador desse novo irromper, por assim dizer, de uma nova maneira de se fazer filosofia, a partir do próprio Kant, né? Lukács menciona bastante Goethe, né? Eu acho legal que, assim, eu gosto de associar o texto do Lukács ou do Rubens Torres, porque o Rubens Torres ele também segue um outro caminho, né? Ele vai Fichte em direção a Schopenhauer, enquanto que o Lukács sai do Kant em direção a Schelling, passando por Goethe também. Goethe não é só um escritor, gente, não é só um escritor, né? Aqui cabe uma anedota interessante, eu acho que o Gabriel até conhece a anedota. Uma vez eu fui à Sala São Paulo para escutar Mahler, né, a Quinta Sinfonia de Mahler. E quando é uma grande obra, eu compro por conta daquilo, mas geralmente tem algumas obras acessórias, assim, colocam algumas coisas menores e tal. E eu nem li o programa, cheguei atrasado e sentei do lado de uma senhora. E sentei, relaxei e tal, já ia começar. E aí eu perguntei a ela, né, eu vi que ela estava com o programa na mão. Eu falei, hoje vai ser hoje vai ser só Mahler? Ela virou para mim e falou, tudo isso. Então, ainda que Goethe somente tivesse escrito o Fausto, seria tudo isso, né? Mas ele também tinha trabalhos importantes dentro da biologia, ele tinha uma teoria das cores, ele teve contribuições importantes para a ciência. Então, tudo isso deve ser acrescentado aí de outras incursões dele. Mas vejam, por que surge imediatamente depois uma série de caminhos possíveis dentro da filosofia? Porque essa crise já estava instaurada dentro do próprio pensamento kantiano. Então, a obra do Kant não é um todo fechado, harmônico, resolvido, que posteriormente foi deturpado ou foi, sei lá, negligenciado. Não se trata disso. A importância desse texto do Lukács é que ele mostra as tensões da terceira crítica com a primeira crítica. Então, sei lá, se o Kant tivesse publicado a Crítica da Razão Pura em 1770, que é quando ele publica a dissertação, aquela dissertação que eu falei no primeiro encontro, e tivesse chegado no momento da terceira crítica, lá no início dos anos 80, né, que ele teria mais 20 anos de vida, é muito provável que ele tivesse abandonado os paradigmas da primeira crítica, né? Ele não abandona porque ele está bem velhinho já, e já está no final das coisas. A gente vai entender um pouquinho melhor as soluções que ele dá ali. Mas o texto da terceira crítica ele é muito bonito porque mostra o grande filósofo em crise com o trabalho de uma vida.
né? Tudo aquilo que ele construiu ao longo de uma vida, ele percebe enquanto está escrevendo a terceira crítica que está deixando de fazer sentido. E aí, o Kant tem momentos de coragem e momentos de covardia, né? Ele tem momentos em que ele expande as perspectivas da primeira crítica, especialmente quando ele trata dos conceitos de juízo reflexivo, de juízo teleológico, juízo estético, mas ele recua sempre para aquele formalismo a priori da primeira crítica, né? Então, porque justamente se ele abrir mão desse formalismo a priori, ele abre mão de todo o projeto crítico que supostamente estava embasando essa terceira crítica. Eu menciono numa nota de rodapé também, lá no meu artigo, que tem um texto do Lebrun, Kant, o Fim da Metafísica, eu trouxe aqui. Eu fui lá em casa pegar, né, que é esse livrinho aqui. Então tem um momento desse texto aqui que o Lebrun vai mencionar, a partir de correspondências do Kant, de que o projeto das três críticas já estava pronto já nos anos 70. E que ele, por razões de organização de conteúdo, de tamanho também, fracionou em 3 obras. Bom, é um aspecto, eu acho que isso tem que ser olhado e tem que ser mencionado, porque, de certa maneira, isso contesta o ponto de vista do Lukács, né? Claro, não contesta o ponto de vista do Lukács de notar uma crise filosófica dentro, principalmente, da terceira crítica, mas contesta a perspectiva de que o Kant estaria vivendo essa crise. Se ele já pensou esse projeto antes das três críticas, então o próprio Kant não se dá conta de que ele está dentro de uma crise, o que também é possível, né? Mas pelas oscilações do texto, eu entendo que eu tendo a posição do Lukács, né, de que o Kant de fato está lidando com questões novas ali na terceira crítica, o que não invalida a hipótese de ele ter projetado essas três críticas aos anos 70. Né? Pelo fato de ele não tê-las escrito, é claro que ele, diante de novos problemas, mudou algum escopo, alguma coisa nesse sentido. Então é isso, né? Se uma maneira de ler o Lukács é sempre tentarmos encontrar em que medida que, aí no caso da filosofia em especial, em que medida que uma determinada tradição filosófica, que um determinado autor expressa uma circunstância de crise histórica em geral. Né? E aí existem alguns paralelos de que essas grandes tradições filosóficas, elas são, de fato, expressões de momentos, de situações de colapsos das ordens sociais. Então, por exemplo, qual foi o período histórico em que Platão, Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles produziram? Exatamente o momento de colapso da hegemonia grega, né, a hegemonia política e econômica grega, que são os séculos 5 e 4. Né? Depois disso, eclode a tradição helenística e no seu seio surgem, né, as tradições helenísticas, né, o epicurismo, o ceticismo, o estoicismo, que serão justamente a base da filosofia romana. E aí alguns autores entendem que se trata de uma extensão dos paradigmas do helenismo, ao mesmo tempo que expressa, né, a fase de hegemonia romana, né, os 5 séculos, né, desde Augusto até o século V, expressa exatamente a consolidação e o colapso dos paradigmas da antiguidade, né, antes de entrarmos na Idade Média. Na Idade Média nós temos uma separação absoluta entre o mundo concreto e o mundo intelectual. Não é à toa que a patrística é uma filosofia altamente formalista, né, altamente logicista. Depois, um outro momento de crise também importante, que é o Renascimento, surge o racionalismo subjetivista de Descartes. Né? Depois, num outro momento de crise da sociabilidade burguesa, que é o século XVIII, como eu já me referi, surgem vários. Né? Surge um Spinoza, surge um Leibniz um pouco antes, um Wolff,
um Baumgarten, um Kant, né, um Hume. Então, parece que essas situações de ocaso, de colapso, de paroxismo de uma determinada ordem social surgem, fazem nascer também essas grandes filosofias, e aí nós podemos ler essas situações de colapso a partir também, né, das oscilações e dos conflitos internos dessas filosofias, né? É um pouco essa perspectiva que o Lukács está trazendo. Bom, então, essa transição das necessidades, esse ajuste revolucionário das necessidades econômicas da burguesia e os parâmetros jurídicos que regem a sociabilidade em geral, na filosofia, segundo a perspectiva do Lukács, significam também o colapso da tradição metafísica, um colapso definitivo, e que o Kant pressente, né? Então, quando ele está tentando reformar a metafísica, é porque, na verdade, ela já acabou, ela já morreu. Ela não é somente uma rainha despojada, né, como está lá no primeiro prefácio, mas ela é também uma espécie de defunto que não enterraram, né? Que está andando por aí, uma espécie de zumbi, por assim dizer, né? E o que está surgindo com força é a tradição dialética. A tradição dialética ela vai expressar, então, a filosofia do novo tempo. A filosofia dessa fase de domínio totalizante da ordem burguesa, né? E aí, nessa chave, a dialética tem duas grandes escolas. Tem a escola hegeliana, que expressa o triunfo da burguesia, o triunfo histórico da burguesia. Hegel é uma espécie de Napoleão da filosofia, né? É o último termo, né? É o sujeito que no cavalo branco comemora, por assim dizer, o último termo das vitórias da burguesia. Não restou mais nada, né? Ela venceu, ela controla todos os âmbitos da vida social. Ela tem os filósofos, ela tem os artistas, ela tem o Estado, ela tem a hegemonia ideológica da sociedade, né? Dentro daquela perspectiva do Marx, né? As ideias dominantes são as ideias das classes dominantes, né? Então isso se realiza também. Mas ao mesmo tempo, porque veja, de novo aquela ideia, né? Sempre quando aparecem as expressões mais acabadas de uma época, é justamente quando essa época já está no seu apogeu, que é, por assim dizer, o seu ponto de declínio, né? Então, quando surgem todas essas formas mais acabadas da cultura burguesa, também surgem as formas que vão superá-la. Então, aí tem a outra tradição dialética, que é a tradição materialista dialética, né? A tradição que está dentro do marxismo, que pretende ser aquela que vai fornecer os instrumentos para a superação dessa ordem. Então, nesse sentido, tanto o hegelianismo como o marxismo são expressões, ao mesmo tempo, do triunfo da ordem burguesa e do seu declínio também, né? Porque eles são quase que contemporâneos, né? Lembrando que Hegel morre em 1831 e o Marx está fazendo o seu confronto com a obra dele nos anos 40, né? 12 anos depois. Bom, agora voltando para um aspecto mais técnico do texto do Lukács, para que a gente possa também compreender o que está em jogo ali. Lembrando que o nosso propósito é justamente estabelecer bons parâmetros para a leitura e tal. O texto do Lukács, de fato, ele é muito cifrado, né?
E é interessante notar como que é mais difícil, muitas vezes, ler um texto de um filósofo do que ler um texto de um estudante. Se vocês notarem o meu texto, ele tem a preocupação, que é uma preocupação acadêmica, de demarcar os caminhos o tempo inteiro. Então, eu cito, eu coloco muitas notas de rodapé, né, eu demarco muito bem o caminho e as origens do que eu estou dizendo ali. Coisa que não acontece num filósofo. Um filósofo, ele escreve e pronto. Ele não tem a menor, ele não sente a menor necessidade de provar aquilo que ele está dizendo, sob o ponto de vista das matrizes, né? Ele cita o Kant muito livremente, ele discorre sobre isso. O Kant faz a mesma coisa, todo filósofo faz isso. A coisa segue solta, né? Isso faz... Pode falar, ele quer falar? Sim, eu ia falar mesmo filósofos da atualidade. Ah, sim, com certeza. É difícil encontrar algum na atualidade, né? desse calibre, mas sim, com certeza. Com certeza. Se nós pegarmos... Puxa, aqui está tão difícil hoje, né? O pessoal está chamando o Pondé de filósofo, né? Então, mas não sei. Sei lá, vamos pensar com o filósofo da atualidade um Foucault, vai. Que morre nos anos 80. É assim também, né? Um pouco menos por conta da metodologia de trabalho dele, né? Que é essa coisa da arqueologia do saber e tal, então ele tem esse cuidado metodológico também, mas sim. Ou o Rancière, né, por exemplo. O Rancière, ele vai tomando liberdades, muitas bem desautorizadas, né, por assim dizer. Então, sim, com certeza, com certeza. Mas veja, então isso torna o texto do filósofo muito cifrado, o que significa dizer que em filosofia, quanto mais erudição você adquire, mais fácil fica a leitura de um determinado filósofo. É fundamental para se entender um filósofo que se construa, por assim dizer, um acúmulo de referências. E essas referências não são somente historiográficas, elas são referências da resistência do texto mesmo. Né? Porque, eventualmente, quando o Kant diz determinada coisa, se você leu Aristóteles, vem à cabeça, né? Ah, isso daqui é aquela discussão que o Aristóteles está fazendo lá na Ética Nicomaqueia, né? Lá no De Anima, sei lá o quê, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a leitura dos grandes filósofos depende muito dessa erudição, porque se trata de uma conversa interna também, dos diversos filósofos. Então, é bem importante isso. Por essa razão que algumas pessoas, eu já escutei de algumas pessoas assim, poxa, mas tem que ler o Descartes lá, sendo que a gente já sabe que tem vários problemas. Tá, te contaram que tem vários problemas, mas vai lá encontrá-los. Porque a matriz desses problemas, a mecânica desses problemas, é o que é importante para que a gente consiga pensar a respeito deles. E isso só se faz dentro do texto de filosofia, dentro do tempo lógico. Então, vejam, o que está ali, o que está funcionando dentro do texto do Lukács o tempo inteiro? Né? Basicamente, é o conceito de intuição. O conceito de intuição é o conceito elementar que marca e que serve como decifrador dessa conversa interna que o Lukács está estabelecendo com o kantismo e com a tradição filosófica em geral. Por que intuição? Esse conceito de intuição, ele é o conceito elementar de toda a tradição epistemológica. Voltando, qual que é o problema fundamental da epistemologia? Em que medida que as minhas ideias sobre as coisas correspondem às próprias coisas mesmas? Em que medida que a minha ideia sobre, sei lá, o movimento da Terra corresponde efetivamente ao movimento da Terra? A Terra parece, ou ela aparece para mim como estática, mas
efetivamente ela está girando numa velocidade louca em torno do Sol, em torno de si mesma. É até engraçado, porque 5 minutos antes de eu entrar na sala, minha mesa estava lá fora, né? Tava frio, e eu trouxe para cá, né? Tá cheio de copos aqui, né? E aí me veio efetivamente essa noção, né? Falei, nossa, é muito difícil pensar que isso aqui não está parado, né? Porque os copos estão aqui, eles não caíram, eu simplesmente levantei, trouxe, etc. Mas a minha percepção, ela depõe de maneira muito frágil em relação a como as coisas são. Eu preciso cruzá-las ou complementá-las com outras referências. Então, esse é o problema todo da epistemologia. O quanto que a maneira como as coisas aparecem para mim são suficientes para que eu consiga elaborar uma compreensão sobre elas. Né? Então, essa relação entre ideia e coisas é o problema inaugural da epistemologia, da teoria do conhecimento. Então, vejam, em Platão, nós temos o quê? Nós temos a teoria da reminiscência, né? Nós já conhecemos as coisas porque nós já as contemplamos num estado pré-empírico. Né? E aí nós caímos, né, e chafurdamos na matéria, como ele descreve lá no Fedro, e aí esquecemos as coisas, e na medida em que nós vamos agora tomando contato novamente com elas, nós não as vamos conhecendo, mas nós vamos relembrando. Essa é a teoria da reminiscência do Platão. Então, conhecer é relembrar, na verdade. Né? O Aristóteles vai ser o primeiro que vai estabelecer o conceito de intuição. Então, ele já está pensando dentro dessa chave de, olha, eu tomo contato com o mundo, esse mundo ele é acessado por mim de alguma maneira, e essa alguma maneira se organiza em termos de conhecimento. E o Aristóteles ele estabelecia 2 tipos de intuição. Né? A intuição intelectual e a intuição sensível. A intuição intelectual se chama noetá, e a intuição sensível, aesteta, né? Ou aesthesis. Então, a intuição sensível, ela é sempre discursiva, né? Ela é sempre conceitual sobre as coisas, né? Ela é sempre qualitativa. Enquanto que a intuição intelectual, ela é imediata, ela não precisa ser descrita, né? Ela não precisa ser descrita mesmo, né? O cavalo é marrom, ela sabe, é uma intuição que se mostra verdadeira por si mesma. E é claro que essas intuições intelectuais, elas se voltam, ou elas são mais imediatamente associadas aos axiomas matemáticos. Né? Entre 2 pontos só pode haver uma linha reta e coisas do tipo. De qualquer maneira, desde que Aristóteles estabeleceu essas 2 matrizes de intuição sensível e intuição intelectual, dentro da história da filosofia, o que houve foi sempre, como diria o Lukács, né, um acento gnosiológico ou para a intuição sensível ou para a intuição intelectual. Então, alguns filósofos se inclinaram. Bom, a realidade das coisas está naquelas intuições que são intelectuais, porque elas são percebidas de maneira imediata, né? Que é toda a tradição racionalista e idealista. Por exemplo, em Parmênides, né? Ou no próprio Descartes. Enquanto que outros filósofos colocam um acento gnosiológico na intuição sensível. Não, a realidade das coisas é aquela que eu intuo e elaboro por meio de processos de associação e generalização e construo a partir daí conhecimentos, que é o Locke. Seja como for, o que vai se organizar ao longo da história da filosofia é que, como a intuição sensível é sempre sobre coisas particulares, eu não consigo fundar nessa intuição sensível um critério de necessidade. Então vejam, qual que é o problema lá do Hume, né? Se o sol vai nascer amanhã ou não. Né? Bom, como eu sei que o sol nasce todas as manhãs? Por uma sucessão inumerável de intuições sensíveis.
Eu vi o sol nascendo, meu pai viu o sol nascendo, meu avô, todo mundo viu o sol nascendo de manhã. Mas são intuições particulares, né? Bom, será que pela quantidade eu consigo pressupor uma necessidade? Isso sempre vai ser assim? Né? Então, a categoria de necessidade, ela tem uma exigência filosófica tão grande, né, que é justamente a exigência da certeza. Olha, eu preciso conseguir provar que por todo sempre o sol vai nascer amanhã. Mas a partir de intuições sensíveis, a partir de apreensões particulares, eu nunca posso ter esse nível de certeza. Então, eu não consigo transformar o contingente só porque ele é admiravelmente repetido, formidavelmente repetido, numa necessidade. A necessidade ela tem que derivar de outro critério que eu só encontro nas intuições intelectuais. Naqueles critérios imediatos que fundam o axioma da geometria, por exemplo. Então, o que o Kant faz? O Kant olha e fala assim, não, faz sentido. Dos particulares, eu não posso elaborar uma necessidade. Mas será que eu não consigo, dentro da intuição sensível, elaborar um critério de necessidade? E é aí que ele vai transformar o conceito de intuição sensível em um conceito que contém uma parte pura e uma parte empírica. Uma parte pura, que se refere aos conceitos de espaço e tempo, e uma parte empírica que se refere aos nossos sentidos que capturam os dados sensíveis, né, os dados particulares, que ao serem enquadrados no espaço e no tempo, né, ganham então a atribuição de necessidade. Por quê? Porque a parte pura ela tem essa fundação sintética a priori. Né? Ela tem esse critério formal anterior à própria experiência para conseguir organizar a experiência. Porque vejam, lá no Aristóteles, essa intuição intelectual ela é confusa. Ela está lá na razão, ela está no entendimento. Na verdade, o Aristóteles nem definiu bem essas coisas. Então, ele simplesmente diz, olha, existe um tipo de intuição que ela é imediata e necessária. Existe uma outra que não é. Né? Se a gente conseguiu articular essas coisas de alguma maneira, nós temos a ciência. E os filósofos ficaram ao longo de 2000 anos tentando organizar a relação entre essas coisas, dando ênfase para essa, dando ênfase para aquela. Mas sempre quando se falava em intuição intelectual, esperava-se que essa intuição intelectual tivesse na racionalidade de alguma maneira. Né? O Kant vai ser o primeiro que vai falar assim, não pode estar na racionalidade, porque a racionalidade também é discursiva. A razão é uma faculdade de conceitos. Mas eu preciso encontrar, então, na própria sensibilidade, um elemento puro, uma dimensão pura a priori, que justamente pode conceder essa certeza, esse critério absoluto da necessidade para a experiência. E aí que ele desenvolve os a priori do espaço e tempo dentro da estética, dentro da intuição sensível. Então, dentro da estética transcendental, essa intuição pura e essa intuição sensível se articulam, se juntam ali como dois momentos. E é por isso que as matemáticas se fundam na intuição, e não lá na razão pura. O Kant vai falar também na crítica da razão pura, mas especificamente lá na dissertação de 70, de 1770, ele vai trabalhar essa questão das intuições, né? E ali, vejam, aqui a gente vai precisar operar um pequeno deslocamento. Na tradição filosófica, o noeta está eventualmente se referindo à intuição intelectual. No Kant, isso vai virar intuição pura. Porque o Kant vai dar uma outra acepção para a intuição intelectual. Né? Então, vejam, intuição pura e intuição sensível são duas faces intuição pura e intuição empírica são duas faces da intuição sensível. Como a gente vem trabalhando aqui nos últimos 3 encontros. E quando Kant pensa sob o ponto de vista do sujeito cognoscente
que faz ciência, que pensa o mundo, né? Ou seja, nós, ele está dizendo muito claramente, este ser só tem intuição sensível. Ele só consegue intuicionar, por assim dizer, ele só consegue aprender a experiência por meio dessas formas do espaço e tempo. Não existe outra forma de aprender a realidade objetiva senão por essa, né? Mas ele também vai dizer que não é inconcebível que haja um ser que tenha uma intuição direta, que não seja sensível das coisas. E a isso ele vai chamar de intuição intelectual. Então, olha, pode existir, é concebível que haja um ser que intua as coisas sem na necessidade de um corpo, sem a necessidade dos sentidos. É claro que esse ser é Deus. Ele vai chamar essa intuição intelectual de intuição divina também. Né? Intuição divina, intuição intelectual. Que nós não temos, mas nós podemos admitir que existe. Bom, mas como nós só podemos intuir por meio da sensibilidade, significa que nós só podemos conhecer aquilo que se dá à sensibilidade, ou seja, aquilo que aparece, aquilo que é fenômeno. Mas isso não significa dizer que as coisas em si mesmas não existem. Elas só são incognoscíveis para nós. Há um elemento de agnosticismo aí. Se você perguntar para o Kant, as coisas em si mesmas, os noumena, existem? Ele fala, olha, é possível, talvez provável, mas nós não podemos falar nada a respeito deles, porque tudo aquilo que nós podemos acessar é por meio dos sentidos, e as coisas em si mesmas não se dão aos sentidos. Mas um ser com uma intuição intelectual poderia, sim, conhecê-las, como elas são em si mesmas. Então, por exemplo, se o universo for infinito, esse ser que intui intelectualmente, ele pode conhecê-lo. Nós não, porque nós só conhecemos as coisas a partir dos dados particulares. E pelos dados particulares, nós precisaríamos de um tempo infinito para aprendermos uma totalidade infinita. Então não é impossível que o universo seja infinito. Só é impossível que nós consigamos percebê-lo como tal. Bom, paralelamente a isso, na intuição, agora concentrando na intuição sensível, né, seja no Aristóteles, seja no Kant, a intuição sensível é a faculdade que lida com os particulares. Então, sempre que nós falamos de cavalos, nós falamos de cavalos particulares. Então, se eu falar para você ali o que é um cavalo e pedir para você descrever o que é um cavalo, você vai puxar na sua memória todos os cavalos que você já viu. Preto, marrom, branco, o amarelo do Brancaleone, este, aquele, né? Mas você nunca vai poder se referir sensivelmente a algum cavalo que você jamais percebeu. Porque dentro da sua memória, somente chegam as informações daqueles cavalos que você efetivamente viu. Não é? Mas veja, quando nós estamos falando do entendimento e da razão, essas duas faculdades são faculdades que tratam somente de universalidades, especificamente a razão. Somente de gerais, né? Categorias. E as categorias, elas não são particulares, porque senão não seriam categorias. Quando eu falo de um cavalo ou de um cachorro em especial, né, eu não estou falando de uma categoria, eu estou falando deste ser específico, que eu estou vendo aqui na minha frente. Agora, quando eu falo cão, quando eu falo mamífero, quando eu falo canídeo, quando eu falo qualquer coisa que se refira a uma generalidade, eu não estou me referindo a algum ser em específico.
Eu estou me referindo a todos os seres. E, por definição, eu não tenho uma imagem de todos os seres. Quando eu falo o cavalo, você necessariamente, para conseguir pensar esse cavalo, você vai ter que recorrer a um ser em especial, sabendo que ele não, em si mesmo, com todas as suas características, ele não representa todos os seres. Por isso que as categorias, elas não têm um conteúdo específico, elas são a forma. Né? Em aula de ensino médio, especialmente de ensino fundamental, eu faço muito isso. Né? Pô, o que é um cavalo? Aí eu peço para as pessoas desenharem. Aí elas desenham algum cavalo que elas perceberam pela intuição sensível. Né? E eu peço para detalhar, faz um desenho bonito, tal. Aí as pessoas vão lá e desenham marrom, não sei o que e tal. Aí eu digo, e se eu trocar o marrom por preto, deixa de ser cavalo? E se eu cortar uma perna, deixa de ser cavalo? E se eu cortar a crina, deixa de ser cavalo? E se eu cortar a cabeça, deixa de ser cavalo? Se eu cortar as 4 patas, deixa de ser cavalo? Né? As pessoas começam a perceber que o conceito ele não depende de nenhum aspecto em particular. Né? E isso é um paradoxo, porque, bom, se eu não dependo de nenhum aspecto em particular, se eu tirar todos os aspectos, o conceito fica vazio. Eu só sei disso quando eu tiro um aspecto ou outro. Né? De fato, eu posso cortar a perna no cavalo, fica um cavalo lá com 3 pernas, eu olho e vejo que é um cavalo. Eu corto a crina, fica um cavalo careca, eu sei que é um cavalo. E assim por diante. Agora, se eu vou tirando tudo, chega um determinado momento que eu não tenho mais nada. E aí sobra o quê? Sobra o conceito, que é uma mera forma de determinação do sensível. Então, isso é um outro problema, porque vejam, se o particular ele só nos dá contingência e ele contém todas as informações, e se no conceito, tá, esquecendo um pouco Kant, eu tenho os critérios de necessidade, mas a condição de possibilidade de qualquer conhecimento científico, porque eu não faço conhecimento científico sem generalizações, né? Me parece que o problema fundamental da ciência é como compatibilizar, como articular essas informações particulares com essas categorizações discursivas que vêm do entendimento. Essas coisas parecem que precisam existir numa integração. Eu não posso separá-las. E esse é o primeiro aspecto que o Lukács está denunciando em toda a tradição filosófica, especificamente no Kant. Olha, as categorias elas não podem ter uma existência em si mesmas. Tampouco a necessidade, tampouco os critérios de cientificidade. Porque sem o mundo concreto, elas são totalmente vazias. Elas não são nada, na verdade. Elas sequer podem ser pensadas. Então, o grande engodo da metafísica não são os desvios da razão lá, quando a razão, no voo da pomba, se anima porque está vencendo a resistência do ar e pretende voar no vácuo, nada disso. O grande problema da metafísica é justamente porque ela pretende que há uma diferença entre a estésis e noeta, entre intelecto e mundo. E isso sempre vai significar um conflito. O conflito fundamental da história da filosofia é o conflito entre o particular e o geral. E se nós formos com Lenin e Gramsci, eu não vou conseguir desenvolver isso agora, mas tem gente que está pedindo para a gente fazer uma sessão dessa também de 4 encontros sobre Gramsci, eu estou pensando nisso, acho que vai dar para falar disso, mas se nós falarmos com Lenin e Gramsci de que a tradição filosófica é a expressão da alienação no seu estado mais bem acabado, mais desenvolvido, intelectualmente sofisticado, dá para dizer que essa confusão, a confusão que surge dessa oposição entre geral e particular, é aquilo que funda a própria filosofia.
A filosofia nasceu exatamente porque os caras elaboraram a tal ponto essa dificuldade e eles transformaram essa dificuldade numa realidade à parte, por assim dizer. E daí vem a sucessão dos sistemas filosóficos todos. Bom, outros paralelos possíveis, claro, entre essa oposição são os pêndulos entre o idealismo ou o realismo, né? Que o Lukács refere também. Mas todos esses momentos são momentos de determinada acentuação gnoseológica, né? De determinada acentuação epistemológica. Bom, lá na dissertação, ele... Vamos ver agora se... Seguindo aqui a sua sugestão, aí ele sugeriu que eu compartilhasse a tela quando fosse fazer alguma leitura, né? Eu só vou depois voltando, porque eu preciso ir olhando para vocês, tá? E se eu tô com a tela sendo compartilhada, eu não consigo, eu fico olhando só para o papel. Bom, mas lá na dissertação, no parágrafo 10, o Kant faz algumas considerações sobre a intuição, né? Então a primeira é: não existe para o homem intuição que pertence ao entendimento. Porque o entendimento é uma faculdade de conceitos, né? Pensar, isto é, o que o entendimento faz, só é possível para nós por meio de conceitos universais em abstrato, não por meio de um conceito singular em concreto. Que é aquilo que eu falei do cavalo e tal, né? De que quando você está simplesmente pensando, você está simplesmente mobilizando conceitos abstratos, né? Categorias. Aí ele diz depois: toda a nossa intuição está vinculada a um certo princípio de forma, e é somente sob essa forma que qualquer coisa pode ser apreendida pela mente imediatamente ou como singular, e não concebida discursivamente por meio de conceitos gerais. Então veja, essa parte é fundamental, né? A síntese de tudo aquilo que eu falei até agora. Toda a nossa intuição está vinculada a um certo princípio de forma, que ele não define exatamente qual é, por enquanto. E é somente sob essa forma que qualquer coisa pode ser apreendida pela mente imediatamente, geometria, aritmética, ou como singular, se for alguma coisa do mundo especificamente, e não concebida discursivamente por meio de conceitos gerais. Então, quando ele define a intuição como aquilo que me permite aprender imediatamente ou como singular, ele está dizendo, olha, ou eu faço geometria com a intuição, ou eu percebo cavalo marrom, cavalo preto, cachorro branco, cachorro grande, cachorro pequeno. Mas veja, o problema todo que se coloca a partir de então é, se nós nos concentrarmos somente nesse aspecto da intuição, em que medida que eu consigo organizar a totalidade desses particulares, desses singulares, numa totalidade cognoscível. E aqui, o Kant vai estabelecer uma diferença entre princípios regulativos e princípios constitutivos. Então, o que são princípios constitutivos? São aqueles princípios que me permitem realizar uma dedução totalmente conectada com os dados vindos da experiência. Então, vamos lá. Eu intuí o movimento dos corpos, categorizei tudo isso, acumulei essas intuições e fiz uma dedução que me leva até a gravidade. Né? Muito bem. Agora, para que eu consiga estabelecer uma relação disso com outras formas de interação entre os corpos, por exemplo, entre os planetas, entre as interações entre os corpos e a forma desses corpos, né? Será que sob outras referências gravitacionais nós teremos a mesma altura?
né? Teríamos o mesmo formato corporal, enfim. Todas as outras deduções que podem nos levar para um conhecimento científico podem ser encontradas, mas precisam ser testadas também, mas elas podem ser encontradas por meio de princípios regulativos, né? Que são princípios que regulam os dados da experiência segundo uma arquitetônica possível, segundo uma ideia de totalidade. Então, o que a gente vai dizer? Eu posso conceber a natureza em termos regulativos, mas sem me esquecer que esses princípios são regulativos e que eles precisam, para se tornarem um conhecimento efetivo, para se tornarem ciência, eles precisam ser submetidos a princípios constitutivos. Eles precisam ser matematizados no espaço e no tempo. O grande problema do dogmático é que ele confunde princípios regulativos com princípios constitutivos. Então, assim, faz sentido que sei lá, pensar uma coisa aqui. Se a gente calcula a quantidade de estrelas que configurariam um sistema solar como o nosso, semelhante ao nosso, nós imaginamos que é bastante possível que haja inumeráveis manifestações de vida inteligente. Tudo bem, isso, um princípio regulativo me permite pensar, mas enquanto eu não conseguir submeter isso a um princípio constitutivo, eu não posso dizer que isso é real. O metafísico dogmático, ele acaba por transformar essa ideia regulativa numa ideia constitutiva. Então, ele passa a acreditar ou afirmar que existem outras formas de vida inteligente, somente porque elas fazem sentido do seu ponto de vista racional. E dessa maneira, o que eu estou fazendo? Eu estou articulando, por meio dos princípios regulativos, eu estou dando um uso quase que constitutivo aos conceitos, a essas categorias gerais. Então, eu estou conseguindo fazer com que essas categorias gerais possam operar no sentido de fundar algum conhecimento sobre a objetividade. Mas o que o Kant vai dizer? Então, veja, esse ponto isso é na crítica da razão pura ainda. Lá na arquitetônica da crítica da razão pura. Isso está nos colocando quase que para além da crítica da razão pura. Porque nós estamos quase que abrindo os limites do conhecimento possível para além da intuição sensível. Mas o que o Kant está dizendo, olha, isso, por que chama regulativo? Porque ele serve somente para regular as nossas hipóteses, mas não para garantir a fundação de um determinado tipo de conhecimento. Então, é regulativo porque, por meio deles, nós podemos até expandir o nosso escopo de hipóteses. Isso pode fazer avançar o nosso âmbito do conhecimento possível, né? Olha, existem essas possibilidades. Vamos lá investigar. Mas, enquanto são possibilidades, não podem ser caracterizados como conhecimentos que estão dentro da via segura da ciência. Então, eles têm um uso dentro da ciência, mas eles não são a própria ciência e nem podem ser utilizados também como demonstrativos da realidade de algum campo da experiência. Eu não consigo provar que vidas inteligentes em outros lugares existem só porque elas são prováveis e eu consigo pensar nelas. Mas elas podem me orientar no sentido de uma busca possível, né? De uma busca dessas outras possibilidades. E a mesma coisa deve operar também dentro da pesquisa, dentro do âmbito do orgânico. Então, assim, quando nós pensamos o orgânico, a grande questão que incomoda e que gera um conflito interno dentro da estrutura da crítica da razão pura é a seguinte. Dentro da perspectiva do espaço e do tempo, eu consigo pensar uma série de interações moleculares, atômicas e etc. Mas pensar o surgimento da vida é uma coisa que não se coloca em termos mecânicos. Eu não consigo pensar o surgimento da vida
dentro das categorias fundamentais da mecânica. Porque, veja, se nós pensamos a história do mundo, né, dentro dessa cronologia, então nós temos primeiro uma realidade inorgânica, depois uma coexistência de uma realidade orgânica com a inorgânica. Bom, mas como que surge uma realidade orgânica a partir do inorgânico? Como que a partir de uma série de interações inorgânicas surge um outro paradigma, né, autopoético, autorreprodutivo, que é justamente essa dimensão do orgânico, a dimensão da vida. Então, que fenômeno novo é esse, né? E sob circunstâncias bastante específicas. Uma série de interações bastante específicas. Então, quando Kant se defronta com uma percepção como essa, né, com uma dimensão como essa que é a do inorgânico, para ele parece que essas interações elas jamais poderão ser compreendidas e categorizadas dentro daquela via segura da ciência que ele estabeleceu na crítica da razão pura. Por isso que ele vai dizer que a química e a biologia jamais poderão ser compreendidas como ciência, no máximo como arte sistemática. A gente pode elaborar, né, um corpo de conhecimentos razoavelmente preciso no sentido da predição a respeito dessas áreas, mas elas nunca poderão se fundar em juízos sintéticos a priori. Porque é impossível encontrar um juízo sintético a priori que dê conta, por exemplo, do fenômeno da vida. Então, voltando para aquele aspecto da necessidade de não poder ser derivada do empírico, né, e eu precisar da intuição pura, essa intuição pura que contém a necessidade, ela não dá conta, sob o ponto de vista da sua estrutura epistemológica, para pensar o fenômeno da vida. Ou seja, todo o problema da crítica da filosofia kantiana, que é também todo o problema da crise da filosofia em geral e da metafísica em particular, estão naquelas páginas iniciais da crítica da razão pura, na estética transcendental, que é o problema da intuição. Então, se eu voltar para o conceito de intuição sensível pré-kantiana, lá do Locke, etc., aí volta o problema da necessidade. Bom, mas como é que eu trago a necessidade e, por assim dizer, como é que eu fundo uma ciência? Não, então vamos trabalhar em termos kantianos. Vamos pensar uma intuição pura, espaço-temporal. Bom, pior ainda, porque resolve o problema da mecânica, mas não resolve o problema do orgânico. Então, onde estará a solução? Então, antes da gente passar a esse ponto, eu queria lembrar dos momentos em que o Lukács lembra, a partir do Lenin, que no Kant há uma oscilação entre materialismo e idealismo. Que oscilação é essa? Por exemplo, desse caso, Cabreira, quando ele está tratando dos conceitos de princípio regulativo e princípio constitutivo. Quando ele traz o conceito de princípio constitutivo, de princípio regulativo, como um instrumental possível para a elaboração de hipóteses científicas, ele está sendo quase que materialista. Mas quando ele recua e dá o passo atrás, e diz, não, mas olha, ciência eu só posso formar a partir de princípios constitutivos. Aí ele cai de novo no idealismo. Então, veja, isso não é um problema lá da crítica do juízo. Isso já está na própria crítica da razão pura. Ou mesmo na estética. Quando ele admite, olha, eu não posso negligenciar a provocação de Hume, eu preciso encontrar uma maneira de atribuir a objetividade sensível à necessidade. Ele está sendo materialista. Mas como que ele faz isso? Jogando essa necessidade para uma dimensão interna ao sujeito. São essas as oscilações
que o Kant demonstra desenvolver dentro da sua filosofia. Pensando em termos econômico-políticos, né? Porque é importante contextualizar isso, né? Eu acho até engraçado, eu gosto quando o Lukács cita o Lenin, porque todo mundo imagina o Lenin como o líder político da Revolução Russa, né? E dificilmente existe um contato com as suas reflexões filosóficas, né? Mas tem um sentido. O Lenin ele está pouquíssimo preocupado com essas pirotecnias filosóficas que nós gostamos, né? O Lenin está tentando encontrar ali um princípio de explicação para uma crise mais ampla, que é a crise da totalidade histórica na qual a burguesia está metida ali no século XVIII. Né? Ele está tentando entender isso. Se nós pensarmos, por exemplo, sob o ponto de vista da economia política, o que nós temos? Nós temos dentro da tradição liberal uma ideia abstrata de que a liberdade se funda na propriedade e a propriedade se funda na livre disposição do corpo em relação à natureza. Então, tá aí. A minha liberdade se radica na minha capacidade de produzir e possuir aquilo que eu produzo. Mas, e se você diz que a maioria esmagadora das pessoas não dispõe da condição histórica de produzir, justamente porque a própria natureza já foi juridicamente atribuída a determinados indivíduos sob a forma da propriedade privada. Né? Como é que você resolve isso? Bom, aí você pega a filosofia, o pensamento do Adam Smith, em que ele reconhece que a riqueza se produz a partir do trabalho, mas ele ignora que nessa relação do trabalho, isto é, da aplicação do meu engenho, da minha inteligência, da minha força física sobre a natureza, existe uma mediação estatal. Existe uma mediação política que me obriga a estabelecer outros acordos que, na melhor das hipóteses, para ser assim, para ser pouco polêmico, né? Que na melhor das hipóteses me obriga a negociar e empalidecer essa minha autonomia, essa minha liberdade, para conseguir exercer essa liberdade. Então, o que o Lenin está enxergando ali é que a própria filosofia burguesa, por exemplo, na crítica da economia política do Smith e do Ricardo, ela reconhece que está no trabalho o elemento fundamental da liberdade humana, mas ela recua quando ela tem que perceber que esse trabalho está limitado pela instituição da propriedade privada. Da mesma maneira que o Kant percebe que a intuição precisa ter um caráter de necessidade, mas ele recua quando ele atribui essa intuição a uma dimensão interna, subjetiva do sujeito que conhece. Então, essa objetividade ela não está no mundo, ela está no próprio sujeito. Sendo que o que ele deveria fazer é justamente avançar nesse desafio humeano e tentar encontrar a necessidade dentro da própria objetividade, dentro da própria natureza. Então, o que esses caras estão fazendo, o Lenin, o Gramsci, o Kant, é enxergando padrões de concessão e recuos, sabe? Poxa, qual a diferença da teoria do valor-trabalho do Marx para do Smith e do Ricardo? Bom, é que o Marx coloca a propriedade privada como uma variável fundamental da dedução dele. Daí surge o conceito de mais-valia. Por que o conceito de mais-valia não está no Smith? Poderia estar. O teorema estava todo lá. Mas isso ia gerar uma espécie de crise de consciência, né? No cara. Lukács também vai dizer que, em grande medida, o projeto
socialista e comunista nada mais é, ou pelo menos assim nas suas raízes, nos seus pressupostos fundamentais, uma radicalização de pautas liberais. Por quê? Porque existe uma diferença do liberalismo pré-século XIX e pós-século XIX, pré-Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa. Então, uma coisa é o pensamento burguês quando ele ainda não é Estado. Outra coisa é o pensamento burguês depois que ele já é Estado. Uma mudança fundamental que vai acontecer nos filósofos burgueses depois de Napoleão é que o pensamento burguês se torna reacionário. Esse pensamento que era revolucionário antes das revoluções, ele se torna reacionário depois das revoluções. De novo, recuso, né? Então, os paradigmas da sociedade de classe não podem ser vistos por ela. Não, eles não conseguem mais funcionar. Eles precisam permanecer encapsulados. Então, vejam, tem um aspecto importante no meu texto que eu trabalho, e aqui já vamos entrando um pouco mais fortemente no Hegel, né? Juntando aqui algumas referências. Um dos aspectos da ideologização do pensamento para Lenin é a autonomização do universal sobre o particular. O que é essa autonomização? É justamente esse acento gnoseológico. Que é sempre uma tendência da história da filosofia, né? Uma tendência. Você, nesse conflito, já que dificilmente você consegue conciliar o universal com o particular, então você faz com que o universal se autonomize sobre o particular. Expressão mais acabada disso, o platonismo, teoria das formas. Né? No meu texto, essa autonomização, e essa é a matriz do que eu estou chamando de fetichismo, né? Ou de fetichismo nesse sentido dogmático, que é aquilo que nos desencaminha para a ideologia, é o que eu estou chamando de substancialização. Que eventualmente eu acho que eu uso ali também essencialização, eu não li até o final o texto dessa vez, mas se eu coloquei essencialização foi a partir de uma observação de um amigo meu que leciona lá na Suíça, que quando ele leu meu texto antes de eu mandar lá para Portugal, ele falou, cara, aqui na Europa eles trabalham essa ideia como essencialização. Coloca assim. Aí eu coloquei assim. Ok, mas o conceito que eu sempre uso é de substancialização. O que é o conceito? O que é substancialização? É essa autonomização do universal sobre o particular? Sim. Mas é também a tentativa de conceber aquilo que é processual como cristalizado, como fixo. Isto é, anistoricizar, tirar a historicidade de alguma coisa que só pode ser compreendida como histórica. Então eu me lembro de um debate que eu tive com uma menina uma vez, foi no contexto do impeachment da Dilma em 2015, 16, né? E ela dizia o seguinte no texto dela: nós escrevemos para a mesma revista e tal, beleza? E ela escreveu um texto assim, o argumento dela era de que a justiça estava sendo suprimida no país. Né? Aí eu perguntei, aí eu fiz um outro texto contestando, né? Eu falei, bom, mas de que justiça você está falando? Está falando do quê? De uma forma platônica da justiça? A justiça ela é histórica e ela atende a interesses de classe. Então, me parece fazer todo sentido que
e não sei se é isso, ok? Mas o teorema é esse. Se esse ator político, nas suas ações e nos seus compromissos políticos, está afetando os interesses de classe que são hegemônicos e aos quais a justiça hegemônica representa, é claro que faz todo sentido que essa justiça haja contra esse ator político. Ora, então, se essa justiça como produto histórico se conecta com esses interesses políticos e econômicos, fazer justiça significa justamente limpar essa figura do caminho. Se é que ela realmente estava fazendo isso. Né? Mas dentro do argumento dela, sim. Então, veja, quando ela diz essa justiça, ela está sendo profundamente idealista e profundamente platônica, porque ela está se referindo a um ideal de justiça. E por que o Lenin disse que isso é perigoso? Porque você está identificando esse ideal de justiça, perdão, esse exemplar de justiça, que, por exemplo, está na nossa Constituição, como o ideal de justiça, aquilo que deve ser para sempre. E aí essa menina, se ela está concordando com isso, então ela seria mais honesta se ela se afirmasse como uma boa liberal. Porque nessa Constituição, inclusive, a nossa, um dos princípios fundamentais é a defesa da propriedade privada. Então, o que eu dizia no meu artigo foi assim, minha filha, se você é comunista, como está dizendo, você não pode confundir esta justiça com um conceito em geral de justiça. Está percebendo a masmorra que ela também está presa? Então, eu comento aqui, né? Neste caso, ter-se-á uma epistemologização da ontologia. O que é uma epistemologização? Você está dando um assento epistemológico para o que é real. E o real, ele é dinâmico, ele é processual. Ele é ele é melhor representado pela dinâmica do orgânico do que pela mecânica. Somente a dialética permite evitar tal equívoco ideológico, fazendo-nos ver que, longe de haver uma oposição entre o universal e o particular, em verdade, e aí eu cito aqui o próprio Lukács, né, os opostos, o singular se opõe ao universal, são idênticos. O singular só existe na ligação que conduz ao universal. O universal só existe no singular, através do singular. Todas as coisas singulares são, de um modo ou de outro, universais. Então, isso está lá na página 6, é isso? Lá na página 6 do texto do Lukács. Então, vejam, o que a epistemologia materialista dialética está dizendo é que essa oposição entre universal e particular é uma alienação ideológica. Na verdade, só existe o particular e o universal surge pelo nosso movimento de compreensão desses particulares. São as nossas formas de representação que elaboram esses universais. Mas em si mesmos, eles não têm significado nenhum. E como esses particulares são dados numa dinâmica interacional entre si, e sempre no curso do tempo, e sempre localizados no espaço, né, esses dados, né, esses particulares, eles são melhor entendidos, eles devem ser melhor entendidos dentro de uma dinâmica processual e nunca cristalizadas. Então aqui eles têm dois aspectos fundamentais. O primeiro, eles estão numa dinâmica orgânica, numa dinâmica mutante, por assim dizer. E, num outro aspecto, eles em si mesmos são resultado de uma série de interações anteriores. Eles também não são duas coisas, né, pensando nas interações, né, eles não são coisas em si mesmas que estão interagindo. Eles são momentos de processos que estão interagindo. Então, por exemplo, quando eu penso no conceito de
Nossa, é tão difícil para exemplificar. O Zingano que fala isso, né? Que, não lembro se é o Zingano, não lembro se era o Platão, faz tanto tempo já, mas eu acho que era isso. O Platão dizia que o que mata a filosofia são os exemplos. De fato, é muito complicado, mas eles ajudam didaticamente. Mas se eu penso, por exemplo, nos conceitos de Estado e sociedade civil, a sociedade civil não é uma coisa e o Estado não é outra coisa que se relacionam de uma determinada forma. O Estado, ele é, na verdade, uma síntese conceitual que nós elaboramos para descrever uma série de processos. E a sociedade civil também é uma síntese de outra série de processos que estão acontecendo ainda. O direito também, ele é uma síntese de uma série de processos que ainda está em desenvolvimento. Então, dentro da tradição materialista dialética, então, o primeiro pressuposto é pensar as coisas como processualidades e nunca substancializá-las. Porque quando você substancializa, você cai na armadilha metafísica. Você cai na armadilha platônica de projetar formas. E nesse ponto, além de não perceber as coisas como elas são, né, nessa autonomização do universal, você muito provavelmente vai cair em esquemas reacionários. Por exemplo, um esquema reacionário fundamental. O ser humano é mau por natureza. É cruel por natureza. Bom, se o ser humano é cruel por natureza, então nós temos que meter uma série de freios na sociabilidade, porque se ele ficar solto, vai descambar. Então nós temos que controlar a sexualidade, temos que controlar os relacionamentos, temos que controlar tudo que for possível controlar. Porque o ser humano é mau por natureza. Então, essa cristalização... Bom, mas de onde os caras tiraram que o ser humano é mau por natureza? Obviamente, olhando para a história. A nossa história não é nem um pouco bonita. Não é? Mas, veja, o fato de, na nossa história, haver uma série de momentos extremamente cruéis e etc., não significa dizer que essas manifestações são derivadas de uma essência, né, de um a priori cruel do ser humano. Né? O Lukács iria para uma outra direção. Olha, nas interações sociais que os seres humanos travam, né, no seu processo de sobrevivência, aquilo que nós chamamos de crueldade é uma possibilidade, aliás, bastante frequente. Né? Enquanto essas interações se movimentarem num sentido da competição entre os indivíduos, essa manifestação violenta sempre vai ser uma regra, sempre vai ocorrer. Mas, se você muda essas circunstâncias, outros valores surgem ou prevalecem. Então, não tem essa essencialidade humana, por assim dizer, em algum lugar. Agora, voltando a Hegel. De novo, essa relação parte-todo, né? Quando nós compreendemos, quando nós aprendemos um determinado conjunto de fenômenos como partes de alguma coisa, é claro que a própria compreensão de que elas são parte só faz sentido se nós associarmos a ela a compreensão do todo. E aí, parte, Hegel prefere pensar principalmente sob o ponto de vista da ideia de membro. Então, veja, se eu puder pensar se alguém me apresentar a roda de um carro, eu só consigo entender que aquilo é a roda de um carro se eu associar, numa ideia de sistema, a totalidade das peças que configuram um automóvel. Da mesma maneira, um órgão. Da mesma maneira, uma função
sei lá, do sangue, de uma proteína, de um sei lá o quê. Ah, isso daqui é um coração, né? Bom, o coração é membro de um corpo, de um conjunto. Pela própria descrição da função que esse órgão tem, que vai definir a sua condição de membro, eu já tenho a informação do todo. Então, aquilo que para o Kant era impossível, porque, não, pela intuição eu só tenho a informação das partes, etc. Hegel está dizendo, não, exatamente isso. Pela informação das partes eu já tenho a totalidade. Ele tem razão de que a gente intui as partes. Mas ao intuir as partes, nós já intuímos as totalidades também. E não somente intuímos as totalidades, mas intuímos as totalidades num sentido processual, num sentido dinâmico. Então Hegel vai trabalhar, e isso é curioso, né, como que acontece, ele está trabalhando lá a partir das leis da física, né? Então ele pensa, né, no conceito de um corpo em particular, depois ele pensa o conceito de uma movimentação gravitacional específica, sei lá, alguma coisa caindo, e depois ele pensa o conceito de uma interação gravitacional mais ampla, por exemplo, no sistema solar. Né? O que ele faz aí? E esse vai ser o ponto que eu vou meio que entregar a coisa, né? Até porque o nosso tempo já está chegando ao fim. O que ele faz ali? Quando ele encontra esse teorema, ele passa para a teoria política, ou para a teoria do direito, em que ele vai imaginar, bom, nós temos os indivíduos têm interesses econômicos, e esses interesses econômicos vão se realizar nas interações com os outros, princípio liberal básico, só que esses interesses econômicos, colocados numa interação mais ampla, eles precisam se articular dentro de uma racionalidade, ou seja, dentro de um Estado, que é o elemento disciplinador e racionalizador dessas interações. Para que as operações de aquisição entre os indivíduos não se degenerem na lei do mais forte. Não se degenerem na miséria física e moral. Então, quando eu penso na própria existência do indivíduo, isso só faz sentido dentro de uma dinâmica humana na medida em que eu penso a totalidade dessas relações que se dão dentro do Estado. Por isso que o Gramsci, quando vai pensar o Estado, ele vai se referir constantemente à trama privada do Estado. Porque é impossível você pensar o Estado sem a trama dos interesses privados que o justificam ou fazem existir. O Estado não é uma coisa colocada diante da sociedade civil. O Estado é uma expressão das interações que são dadas no interior da sociedade civil. Ele é um polo dialético da sociedade civil. E é obviamente que a sociedade civil, dentro das suas tendências, né, também possui a sua trama estatal. E isso a gente entende principalmente olhando Durkheim. O fato social, o que é? A disciplina, o que é? Né? O condicionamento subjetivo, o que é? São os ditames racionais estatais dentro do próprio processo de formação do indivíduo. Bom, o Kant ele só admitiu essa ideia de sistema e essa ideia de processualidade num plano infraentendimento, né? Abaixo do Verstand, né? E é por isso que o Lukács vai dizer, e isso vai acontecer especificamente dentro do juízo estético, né? Dentro do juízo do gosto. Porque dentro do juízo do gosto, eu admito uma possibilidade de uma representação intelectual daquilo que efetivamente está acontecendo na natureza. Uma identidade possível entre aquilo que
que acontece na natureza e a minha apreensão subjetiva. Como se pudesse haver um princípio interno, racional, dentro da própria natureza que me permite compreendê-la. Ou seja, na crítica do juízo, especificamente dentro do juízo estético, o juízo estético aqui tem a ver com gosto, efetivamente, com a arte e tal, o Kant retoma aquela possibilidade metafísica de uma correspondência entre o real e o racional. Hegel vai dizer, ótimo, né? Nós só podemos compreender o real porque efetivamente ele é o racional. Né? A racionalidade, a verdade, ela é um elemento interno à própria natureza. E como nós também somos um elemento interno dessa própria natureza, nós conseguimos pensá-la sempre a partir dessa dinâmica. De dentro do particular, a gente já obtém os universais. Então, o que o Hegel vai fazer no final das contas é pegar essa concessão kantiana, que vai ficar restrita à estética, e trazê-la de volta para toda a ontologia. Então, o que são os particulares para Hegel? Né? Eles são momentos do universal. Uma citaçãozinha dele aqui. Ele diz aqui, né? O verdadeiro... Vocês estão vendo a minha tela? Estão conseguindo ver? Então, né? Sim? Sim. Então ele diz, então ele diz aqui, né? O verdadeiro é o todo. Mas o todo é somente a essência que se implementa através de seu desenvolvimento. Ele nunca pode ser apreendido de maneira cristalizada. Sobre o absoluto, deve-se dizer que é essencialmente resultado, que só no fim é o que é na verdade. Sua natureza consiste precisamente nisso, em ser algo efetivo, em ser sujeito ou vir a ser de si mesmo. Então, é isso, né? A realidade, ela é uma processualidade. Então, esse princípio formal, né, o Hegel faz essa discussão, né, sobre, pensando na biologia, né? Bom, se um membro, ele só é membro se conectado a uma ideia de todo, então significa que essa ideia de todo, ela é interna na própria constituição do membro. Então, por que o coração tem essa forma, tem essa composição orgânica, essas células, essa densidade, e etc, etc, etc. Porque existe um princípio inteligente que vem do absoluto, vem do espírito absoluto, que o conforma a essa parte. O conforma a essa particularidade, a essa função que ele vai exercer. Por que ele não é mais duro ou mais mole? Por que ele não é mais flácido ou isto ou aquilo? Porque senão ele não conseguiria exercer essa função. Então, por meio do elemento de função, por meio do conceito de função, eu compreendo que existe uma lógica, existe uma inteligência interna à própria particularidade. E não uma inteligência que é aplicada sobre a particularidade, para torná-la cognoscível. Não. Eu compreendo essa inteligência na mesma medida em que eu compreendo a função que essa particularidade tem. E esses pares conceituais são fundamentais para o pensamento da biologia, o pensamento do orgânico no século XVIII. Né? As ideias de forma e função. Olha, uma coisa só pode desempenhar uma função se ela tiver uma determinada forma. Um pássaro só voa porque ele tem asas. E ele só tem asas porque ele precisa voar. Então, forma e função têm uma relação dialética fundamental. Então, o princípio da forma, o princípio da inteligência que organiza a natureza, já pode ser conhecido, ele não está no incondicionado. Ele pode ser conhecido nas próprias expressões particulares dessa natureza.
lendo Hegel, assim, a gente fica com a impressão de que ele quase que escreve assim, como é que o Kant não percebeu isso? Como é que ele não admitiu isso? Mas ele não admitiu porque isso significaria atribuir ao particular, atribuir aquilo que vem da natureza, um aspecto de necessidade, um aspecto de universalidade, né? E a masmorra é justamente o desafio de Hume. Que é como que eu consigo obter a necessidade a partir do empírico. O Kant, ele, de fato, ele concorda com o Hume nisso e vai continuar com essa ideia fixa para o resto da vida. Então, apesar de perceber, de enxergar que outros caminhos deveriam ser trilhados, especialmente a partir do confronto, da resistência que o orgânico coloca diante dele, ele não consegue abrir mão desse princípio do sintético a priori. E esse princípio do sintético a priori o impede de enxergar que a interação dialética é a resposta para essa ligação entre ontologia e epistemologia. Professor, tem uma pergunta. Eu fiquei meio confuso no seguinte, quando o Hegel está falando de função e tal, ele está entendendo o todo como uma coisa existente, não só uma junção das processualidades. Então, se toda forma tem uma referência ao todo, então esse todo ele existe, né? Então ele tem uma existência que não é só processual, ou ele tem. Você tem que pensar numa interação entre totalidades. Então, um corpo é uma totalidade. Mas esse corpo se integra, por exemplo, o corpo de um pássaro, ele é uma totalidade, mas ele se integra a uma outra totalidade, que é a totalidade do, sei lá, do bioma no qual ele existe, que se integra numa outra totalidade, que é o planeta, que se integra numa outra totalidade, que é... E todas elas, como um vir a ser de si mesmo, né, se integram na totalidade do espírito absoluto, que está justamente se manifestando por meio da geração dessas particularidades. Então, o que é essa escatologia hegeliana, né? O princípio absoluto no início, ele é um em si, que não se conhece, e aí ele cria a natureza como um para si, na qual ele se reconhece, né? Então, mas na medida que ele cria esse para si, ele se desdobra num outro em si, que gera um outro para si, e assim por diante, até desenvolver a natureza inteira e desenvolver a história inteira. Então, sim, essa totalidade não somente existe, mas ela é absolutamente necessária, porque a realidade está nessa totalidade. O importante é entender que essa totalidade ela nunca é um ponto fixo e descritível, por assim dizer. Ela somente pode ser apreendida nos seus momentos por meio dos particulares. Entendeu? Entendi. Mas então, se a gente pensar nessa... que a gente só vai conseguir entender essa processualidade, partes dela dentro dos desenrolares, a gente também está caindo numa espécie de diagnosticismo, que eu não consigo entender não tenho uma visão geral da coisa, não consigo conhecer essa totalidade. Tá? Não, consegue. Consegue. Tá. Consegue porque essa totalidade é dada justamente a partir da ideia de sistema na qual esses membros estão inseridos. Não é incognoscível. Muito pelo contrário. É totalmente cognoscível. Né? Incognoscível seria se ele dissesse, olha, eu tenho os membros, isso aí seria bem kantiano, né? Eu tenho os membros, esses membros me parecem que tem algum tipo de cooperação, mas eu não consigo enxergar quais são as causas fundamentais dessa interação. Não, eu consigo saber para que serve. Né? O coração está bombeando sangue, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está levando nutriente para todo lugar. Não. Entendi. E eu consigo deduzir todas as outras
dimensões do real a partir dos membros que são dados na experiência. Entendi. Dentro de uma tradição fenomenológica, sim. Olha, eu estou percebendo aqui algumas interações, mas eu não consigo perceber a causa fundamental. Entendeu? Aí sim eu estou dentro de uma tradição agnóstica. Entendi. Isso é ponto fundamental, tá, para a ontologia hegeliana, para a ontologia marxista. Né? Tanto é que no meu mestrado e em vários outros momentos, quando eu me refiro a essas duas tradições, eu falo de paradigmas ontico-epistemológicos. Porque não dá para separar a questão da verdade epistemológica da questão da realidade ontológica. O grande passo que Hegel dá em relação a Kant é justamente a união da epistemologia com a ontologia. A verdade não é uma questão de como que o sujeito constitui ou se relaciona com a natureza. A realidade, isso eu falo logo no comecinho do trecho lá de Hegel, né? A questão da verdade é um problema inerente à filosofia da natureza. Ela se dá na própria dinâmica de constituição da natureza e, obviamente, da nossa apreensão dela. Pessoal, 22 horas. Desculpa, eu gosto sempre de terminar um pouquinho, 20 minutos antes, para ter um papinho, mas estava um pouco superdimensionado. E eu falei para ele que ia ler vários trechos, mas eu fui suprimindo aqui, né? Eu deixei uns 10 para trás. Mais algumas questões, alguma coisa? Não? Aqui tá tranquilo. Quer dizer, tranquilo naquela. Sim. Bom, gente, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre essa coisa da resistência, né, que o Rubens Torres fala, é sempre importante para que a gente consiga desenvolver essas ideias. Como eu disse no começo, deixa eu já encerrando aqui, que aí eu já trago essas questões finais aqui.